provar que ele era o Messias. Sinais e milagres são coisas diferentes. Então João ele fala sobre 7 sinais nisso, lembra do livro dele? E ele diz, estes eu escrevi para que vocês creiam que ele era o Messias. E eu falei para vocês que Jesus dava mais prioridade para a palavra do que para os sinais. Lembra? Bom, aí eu falei para vocês, acho que eu falei não, vou falar rapidinho aqui para a gente poder finalizar essa questão. Outra coisa. Os sinais que Jesus fazia, ele fazia pelo seu próprio poder? Não, falei isso não. Vamos lá então, sentado mesmo, em nome de Jesus, glória ao Senhor. Santana, olha o Senhor, Jesus, meu nome. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Fala conosco, acerca-nos com o santo dos anjos. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, no sangue de Cristo. Do Espírito Santo. Fale conosco nessa noite, Pai. Traga os teus filhos. Ativa nossa mente com a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós falamos para vocês aqui que os milagres e sinais, os sinais serviam para identificar que ele era o Messias. É isso? Vou falar sobre 3 sinais hoje importantíssimos. Sobre 3 sinais importantíssimos que identificavam que ele era o Messias. E os milagres ele fazia por causa da fé do povo. A sua fé te salvou. Não foi nem que eu queria, a sua fé te salvou. Mas os sinais nós falamos muito na última aula. Identificava então que ele era o Messias. Ok? Então vamos lá. Então os milagres, nós mostramos no Antigo Testamento. Quem fazia os milagres no Antigo Testamento? Os profetas, né? Aí no Novo Testamento, ainda, na verdade é o Antigo Testamento, mas é no tempo do ministério de Jesus, ele está fazendo ali, e os seus apóstolos também, debaixo da autoridade. Após ele ser levado ao céu, os apóstolos também fazem sinais, e fazem com o propósito de revelar o quê? Confirmar a palavra. Não, Deus confirmava a palavra deles. Deus cura, Deus confirmava. Mas por que ele confirmava? Repete. Porque ele era o enviado. Por que a igreja opera sinais? Principalmente em Atos Apóstolos. Por que ali tem os sinais? Para quê? Pedro disse, para quê? Conversão. Para mostrar que ele estava vivo. Não esquece isso não, hein? Os sinais que está sendo operado abaixo da igreja de Atos Apóstolos, Pedro disse, esse paralítico eu levantei sem prata e ouro, ele está vivo porque o Cristo que vocês crucificaram, ele está de pé, porque o Cristo que vocês crucificaram, ele está vivo, e é através do nome dele, esse paralítico está levantado. Então, os sinais eram testificados, os sinais seguiam aqueles que criam, para testificar que a mensagem deles era verdade. E qual era a mensagem? O Cristo está vivo. Esquece não. Bom, então vamos ver rapidamente aqui, irmãos. Hoje, com vocês, eu gostaria que você pudesse ler a Bíblia comigo. Boa noite, meu nome. 3 milagres importantes aqui. Vamos lá. 3 milagres. O primeiro milagre importante que a gente precisa ver é a cura de um leproso. A cura de um leproso. Lá em Lucas, por favor. Lucas capítulo 5. Lucas era médico. Ele era discípulo de Paulo. Lucas capítulo 5. Nós temos aí, a partir do verso 12, a cura de quê? De um leproso. Olha só, o livro de Levítico, capítulo 13, 14 e 15. Todos esses 3 capítulos é só para tratar a respeito de um assunto. O quê? Lepra. A lepra. Só para isso. E quando você lê esses capítulos, lá diz, se alguém for curado,
Se alguém for curado de uma lepra, esse alguém precisa ser investigado, analisado, e ainda tem que fazer sacrifício em prol dessa cura. Se ele não tiver condição, mata uma rolinha, um pombinho, tem que ter sacrifício. Então é um capítulo todinho para tratar sobre a questão da lepra, porque a lepra era algo contagioso. Então esse leproso ele deveria ser retirado fora da aldeia e ali ficar até que fosse curado ou fosse comido pela lepra. Até as casas de ninguém. As casas, tinha que ir lá na casa dele. Que massa. Nossa, era terrível essa investigação aqui. Então, os sacerdotes trabalhavam muito mesmo. Tá? Era muito trabalho para o sacerdote fazer. Quando você lê lá, você vê muita função para o sacerdote fazer: dar banho, trocar roupa, tirar a roupa, queimar a roupa. Isso, muita coisa tinha que fazer, muita coisa. Então, o que acontece? Esse imundo, ele era imundo, né? Ele tinha que gritar: "Ô imundo, imundo, imundo!" O pessoal já sabia, ele é leproso. Então ele era tirado da sociedade, ele era banido da sociedade, né? Do convívio da sua família. Agora entra em cena, se você achou Lucas 5, verso 12, você vê que chega um leproso para Jesus, e esse leproso pergunta: "Se queres, bem pode me limpar?" Se queres, bem pode me limpar? Achou, irmãos? Sim. E ele diz, e ele estendendo a mão, tocou. Olha só que coisa. Você não podia tocar em um leproso, você não podia tocar em um defunto, porque ficava contaminado. Jesus está tocando em um leproso. Mas olha que interessante, ao invés de ele ficar leproso, o leproso está ficando curado. Olha que interessante. Então ele está tocando no leproso. Outra coisa importante é o verso 14 que eu quero te mostrar. Ordenou que a ninguém o dissesse, mas, o que diz aí? Mostra-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Moisés determinou em Levítico 13, 14 e 15. E a sua fama percorria todas as vizinhanças. Tenta imaginar, irmão. Chega um leproso lá para o sacerdote e diz: "Ó, eu estou curado da minha lepra." Aí ele: "Mas como é que foi?" Um homem aí, um tal de Jesus. Jesus? Um tal de Jesus. Repara, agora que a fama dele começa a correr, até então não tem fama não. Um tal de Jesus. Eu perguntei a ele se ele quisesse me curar, me limpar, e ele falou que queria e me tocou. Ele te tocou? Ele está contaminado? Não, ele me tocou e eu fiquei curado. Calma aí, que isso? Aí daqui a pouquinho, ele: "Vamos fazer o ritual. Aí estava terminando o ritual, chega mais 10. Mais 10 leprosos. Aí começa tudo de novo. Todo ritual vai ter que começar tudo de novo. Chegou mais 10 leprosos. O que aconteceu? Nós éramos leprosos. Ele nos curou. Ele quem? O tal de Jesus. Nos curou. Meu irmão, deu trabalho para sacerdote. Aí os sacerdotes agora vão fazer o quê? Eles vão começar a seguir esse tal de Jesus para investigar se ele é um falso, até então eles acreditam, um falso profeta, um falso milagreiro, né? Um João de Deus da vida aí. Eles vão começar então a perseguir Jesus, ok? Perseguir. Venha comigo, por favor, no verso 17 do capítulo 5 ainda. Aconteceu que em um daqueles dias, ao contexto da cura, estava ensinando e estava ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinha vindo, olha aí, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Irmão, eles seguiam Jesus, eles não falavam nada, eles só ficavam observando, vendo, analisando, vindo, estavam seguindo Jesus, Judéia, Galileia, Jerusalém, observando e vendo. Cara, como é que esse cara faz isso? Aí a conclusão é: a virtude do Senhor estava sobre ele. Não tem engano, não tem falcatrua, não, a virtude do Senhor, o poder de Deus está sobre ele. Então, eles estão seguindo Jesus, mas até então eles não falam nada, eles estão só observando e analisando essas curas, né? Essas curas. Aí quando chega aí no verso 20,
no verso 18, 4 homens trazem um amigo, tira as telhas, né? E coloca esse amigo paralítico diante de Jesus, porque a casa está cheia e eles não conseguem entrar. Quando o paralítico, né, esse que está acamado, é descido até diante de Jesus naquela casa, o texto diz no verso 20: e vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Aí, opa, que isso? Calma aí. Não, tudo bem, até agora curar, tá legal, está curando, não sei como, né? Acho que é a virtude de Deus sobre ele, mas está curando. Mas perdoar pecados. Olha aí o verso 21 diz: e ele e os escribas e fariseus que estavam seguindo Jesus, lembra aí? Começaram a pensar consigo mesmo, dizendo: quem é este? Quem é este que pode perdoar pecado? Senão Deus. Não, tudo bem, fazer sinais, milagres, tudo bem, agora perdoar pecados. Verso 22: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse o quê? Que pensais nessas coisas em vossos corações? Aí, irmãos. Qual é mais fácil de ser, então? Perdoar os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente ele se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa. Finalzinho do verso 26: hoje vimos prodígios. Repare, eles então seguindo Jesus, vendo os sinais e os milagres, e agora eles ficam indagando: quem é esse que pode perdoar pecados? E Jesus disse: olha, é mais fácil eu dizer perdoados são os seus pecados, ou dizer ao paralítico levanta e anda. Me diz, qual é mais fácil? Aí para nós, nenhum dos dois. Como é que você sabe que o Filho do Homem tem na terra autoridade, foi dado a ele autoridade para perdoar pecados? Paralítico, levanta e anda. Ele levantou e andou. Ele falou às outras. Então, o problema do paralítico não era a paralisia, era algo espiritual, era pecados, era na sua alma, era emocional, e eu quero tratar o lado de dentro dele. Bom, mas vocês querem que eu trate o lado de fora também? Então, o paralítico levanta e anda. É como se fosse assim: se eu tratei o lado emocional dele, o lado emocional dele vai desparalisar ele automaticamente. Tem pessoa que é paralisada no seu emocional por causa de uma palavra que ouviu. Enquanto isso não for destravado, você não se movimenta, você não anda. Enquanto você não tem amigos que têm a fé, a sua fé não funciona. O texto diz aí, não sei se você observou, o verso de número 20 diz assim: vendo Jesus a fé de seus amigos. Não é a fé do paralítico, é a fé dos amigos. Então Jesus sabe onde mexer com a gente, né? Então, nunca na história se ouviu que um leproso foi curado. A Miriam, mas quem colocou a lepra em Miriam foi Deus, e foi o próprio Deus que curou. Ah, mas o Naamã, não, mas o Naamã, ele não é um judeu, ele é um sírio. Você não tem nenhum judeu sendo curado. Pelo contrário, você vê judeus ficando leproso, Geazi e outros ficando leprosos, mas não sendo curado. Quando o Messias vier, ele vai fazer isso. Ele vai curar o leproso. Aí, o Messias está aí. Eles então estão observando, e até o pensamento deles, Jesus está acusando o pensamento deles. Olha que interessante. Veio quem? Veio fariseus e escribas. O sacerdote estava lá fazendo o processo da lei. Aí o sacerdote falou: ô escriba, você que é conhecedor da palavra, vai ver se esse homem aí é realmente quem ele é, se ele conhece a palavra. Aí os escribas foram, aí os fariseus foram junto também.
Entende? Agora vem comigo, por favor. Tem uma outra cor importante aqui. Uma outra cor importante. João, capítulo de número 9. Então, nunca na história um judeu tinha sido curado sem ser por intermédio do próprio Deus direto. Foi Deus que curou a Miriam, foi Deus que curou o Moisés da lepra, mas usando alguém, só o caso de Eliseu, porém, foi um assírio, né? Não, Geazi. Tem um capítulo lá na frente, ele está lá com o rei, quando a mulher. Ele está contando o caso. A mulher de Samaria. É porque ele foi conduzido. Não, mas curado não. É porque ele foi conduzido perante o rei para contar um feito sobre Eliseu. Mas ele não está curado, não. Aí chegou a mulher. 7 anos de história. Então, agora, irmãos, olha o que vai acontecer. No capítulo 9, nós temos uma outra cura importante aí, que é essa cura desse homem cego. E olha que interessante, capítulo 9 e o verso 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Então esse milagre vai mexer com eles, por quê? Porque eles acreditavam que uma pessoa que nascesse com deficiência física, essa pessoa já está vindo debaixo de maldição. Porque eles acreditavam que Deus cobrava a maldade dos pais em quem? Nos filhos. Então os filhos já nasciam assim, com defeito. Tanto é que a pergunta no capítulo 9 e o verso de número 2 é qual? Ele diz: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? Alguém pecou aí para nascer cego assim? Quem foi? Foi o pai dele, os pais deles que pecaram e agora está cobrando dele? Aí Jesus disse: não foi nem ele, porque não existe reencarnação. E nem foi os pais dele, nasceu assim. Mas por que nasceu assim? Nasceu assim porque Deus tem um propósito. Qual? Lembra dos sinais? Deus quer revelar um sinal, Deus quer ser glorificado em cima disso. Só que Deus quer ser glorificado em cima disso, mas quantos anos esse homem está sofrendo com isso? Verso 21, quando chamaram os pais do menino para perguntar, para saber se realmente ele era cego, 21 diz o quê? Em alto e bom som: Não sabemos, porém, como agora ele pode ver, ou quem lhe abriu os olhos. Tem idade, interrogai-o, ele falará por si mesmo. O rapaz já tem quase seus 30 anos de idade, irmão. Muitos anos cego, muitos anos. Mas nesse dia aqui, o que acontece? Tem uma grande festa em Israel, e nessa festa tira-se água do poço de Siloé para a festa do tabernáculo, que é quando eles lavam a escadaria do templo, dizendo: nossos pais tiveram falta de água no passado, hoje nós temos abundância de água, olha como Deus é generoso para conosco. Eles faziam isso. Então Jesus manda ele ir lá no tanque de Siloé lavar esse cego. Interessante que ele cospe no chão, faz um lodo, não é isso? E coloca onde? No olho. Irmão, na Bíblia nós só temos uma pessoa manipulando o barro para fazer o homem. Quem? Deus. O que ele está dizendo aqui? Eu sou Deus. Meu pai e eu somos os únicos que conseguem pegar o barro e transformar em carne. Aqui, fiz um olho, toma esse olho aqui para você. E quando ele foi lá e lavou, já não era mais barro, era o quê? Carne. Olha quem está revelando o poder criador dele. Tanto é que a questão no capítulo 10, olha só, a questão no capítulo 10, está aí, ó, no verso de número 30. Perdão, 25. Respondeu Jesus: já vos tenho dito, e não credes.
as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Essas obras, esses sinais, está falando quem eu sou. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Verso de número 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Verso 33. Os judeus responderam e disseram: não te apedrejaremos por alguma obra, algum sinal que você tenha feito, mas pela blasfêmia, porque você é homem e você está se fazendo Deus. Porque só Deus pode manipular o barro e transformar em carne. O que ele fez com o cego. O cara era cego, mas agora está enxergando. Está enxergando. Então esse milagre aqui vai mexer com esse grupo aqui agora, ó. Esse grupo aqui, ó. Cadê? Sinédrio. Você vai ver daqui a pouquinho esse grupo aqui, o Sinédrio. Porque o Sinédrio então vai começar a dar ordem dizendo o seguinte, capítulo 9. Achou? Verso 22. Quem achou? Pode ler. No 10. 9, 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Aí, deveriam ser expulsos da sinagoga. Se alguém confessasse ser ele quem? O Cristo deveria ser expulso da sinagoga. Então já começou aqui uma perseguição em cima de Jesus. Eles estão vendo os sinais, mas não querem admitir. Então vai agora entrar nesse processo aqui, ó, de interrogação. Eles vão começar a interrogar a Jesus. E eu quero te mostrar então a respeito disso daqui. Mas antes, deixa eu te mostrar mais um único sinal. Mateus. Ah não, rapidinho, vamos para Lucas. Só te mostrar a interrogação que eles fazem. Lucas 5. Lucas capítulo 5. Verso 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Eles agora começaram a fazer pergunta para Jesus. Eles estão vendo os sinais, estão só observando, mas agora eles começam a fazer pergunta. Pergunta, vem cá, seus discípulos jejuam. Capítulo 6, verso 2. 6, verso 2. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazemos o que não é lícito para fazer no sábado? Olha a pergunta: por que você está fazendo isso? Não é lícito fazer isso no sábado. Isso começa a fazer pergunta. Capítulo 7, verso 19. Enviou o Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Não é isso não. Não, acho que eu me perdi. E João, chamando dois dos discípulos, 7,19. Acho que é 9, 18. Me perdi. E aconteceu. Verso de número 18. Perdão, 9, 18. 9, 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Então ele faz uma pergunta, ele está fazendo os sinais, os milagres. Ele faz uma pergunta agora: é o seguinte, vem cá, o que a multidão que está vendo sinais e milagres diz que eu sou? Aí eles vão dizer o seguinte: alguns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Jeremias, outros dizem que eu sou João Batista. Eles dizem que eu sou profeta, porque profeta é que faz milagres, lembra? Profeta é que faz milagres. Mas os sinais que Jesus estava fazendo é para mostrar que ele era profeta? Não. É para mostrar que ele era o Messias. Mas eles não conseguem identificar isso. Eles não conseguem identificar. Quando alguém começa a acreditar, a ordem é: vai ser expulso daqui. Vai ser expulso do curral. Bom, então deixa eu mostrar agora o que vai acontecer agora no último sinal. Eu mostrei sobre a lepra, que só Deus poderia fazer. Mostrei sobre o cego, que quando uma pessoa nasce assim, eles acreditavam o seguinte: já vem debaixo da maldição de Deus. Então só Deus pode reverter a maldição. Só Deus pode reverter a maldição.
E Jesus está abrindo o olho do cego. Nunca se ouviu sobre isso. Então, calma aí, só Deus pode fazer isso? Aí Jesus disse: eu e o Pai somos um, eu sou Deus. Não, você é homem. Entende? Eles não conseguem enxergar a divindade de Jesus. Agora vamos para Mateus capítulo 12, por favor. Eu posso explicar para vocês semana passada, não sei? Não. Mateus 12. Último sinal: o leproso, o cego de nascença. E agora o último sinal é esse endemoniado que é mudo e surdo. Na crença judaica, eles acreditavam o seguinte: que para expulsar um demônio, você precisa saber o nome do demônio. Se você não sabe o nome do demônio, você não tem autoridade para expulsar o demônio. Então, como você vai expulsar o demônio, você não sabe o nome dele? E o texto diz aqui, 22, do capítulo 12 de Mateus: trouxeram, sublinha a palavra trouxeram então um endemoniado cego e mudo. Imagine, irmão, um endemoniado cego e mudo, e de qual modo o curou? E o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava, dizendo: não é este o filho de Davi? Olha a multidão: calma aí, ele não pode ser o profeta, ele tem que ser o filho de Davi, ele tem que ser o Messias, ele tem que ser o Messias. Será que é ele? Será que é ele? Porque os filhos de vocês, quando expulsam o demônio, o filho de vocês perguntam: vem cá, quem é que está aí? Ah, é legião? Ah, tudo bem. Quem é que está aí? Eles perguntavam o nome do demônio e diziam: demônio, sai. Falavam o nome do demônio e saía. Mas agora, como você expulsa um demônio se a pessoa não fala? Anos e anos a pessoa é endemoniada. Aí trouxeram significa vieram experimentá-lo para ver, vamos ver como é que ele vai fazer, vamos ver o que ele vai fazer agora. Trouxeram de propósito para experimentar ele, e ele sai, expulsou. O pessoal ficou assim: ele é o Messias, ele é o Messias. Mas aí, olha o que eles vão dizer no verso 24: não, ele não é o Messias, ele está expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, ou o maioral dos demônios. Ou seja, os demônios só estão saindo porque o maior dos demônios está no corpo dele. Eles não quiseram confessar que ele era o Cristo. A multidão já está na dúvida: não, ele é muito mais do que o Messias, não, ele é muito mais do que um profeta, ele tem que ser o Cristo. Será que quando Cristo vier a fazer os maiores sinais do que ele está fazendo? Até o cego consegue dizer: é filho de Davi, mas vocês não estão conseguindo enxergar. Não é que eles não conseguiam enxergar, eles não queriam confessar. Nicodemos foi de noite e falou bem assim: nós sabemos, bem sabemos que tu é vindo da parte de Deus. Nós quem? Ele é principal do sacerdote, ele é principal do sinédrio, eles sabem que ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não for com ele. Bom, se Deus é comigo, por que vocês não confessam isso para o povo? O povo fica aí refém de vocês. Enquanto vocês, sacerdote, sinédrio, não dizer ao povo quem eu sou, o povo não vai acreditar. Entende isso? Entende? E o povo está perguntando, a pergunta faz: é ele que é o Messias? Ele diz: não. Aí nesse momento Jesus diz o seguinte: olha, eu estou expulsando os demônios, verso 20 do 28. Eu estou expulsando os demônios pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. Observe que Isaías 61 e o verso de número 2, 1 e 2, diz o que? O Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para curar, fazer sinais, milagres, libertar os oprimidos. Um detalhe: o Espírito Santo não unge ninguém. Para com isso, hein? O Espírito Santo vai te ungir. Me mostra na Bíblia o Espírito Santo ungindo alguém. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Me ungiu com quê? O Senhor me ungiu como Espírito Santo. Atos
capítulo de número 10 e o verso 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Quem ungiu? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou por todas as partes, curando e expulsando demônios. O Espírito Santo não unge ninguém. Quem unge é quem? É o Senhor. Então, quem está fazendo sinais e milagres não é Jesus. Jesus nunca curou ninguém, Jesus nunca ressuscitou ninguém, Jesus nunca fez nenhum milagre pelo seu próprio poder. Pelo seu próprio poder, ele nunca poderia fazer nenhum milagre. Filipenses, capítulo de número 2, e o verso 5 até o verso 11, diz que ele, em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e achando-se na forma de homem, não teve por usurpação agir como tal. Ou seja, na forma de homem, ele não podia agir na primeira forma que ele tem. Qual? De Deus. Achando em forma de Deus, a primeira forma de Deus é Deus, mas ele assumiu a forma de homem, e na forma de homem, ele não teve por usurpação agir como um tal. Por isso Satanás falou bem assim: transforma as pedras em pães. Ele fala: não. Deus fala: usa o seu poder. Ele fala: não. Quem me usa é quem? É Deus. Ele complementa, né? Ele dá a resposta para Satanás: eu sou homem, então não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra. O homem, ele não vive só do pão, ele vive do pão espiritual, a palavra de Deus. Você consegue imaginar o que é isso? Eu vou falar daqui a pouco com vocês, uma passão da tentação. Mas sabe o que é viver da palavra? Viver da palavra é mais ou menos assim: se tu é o Cristo mesmo, se tu é quem está falando ser, que está andando aí sobre a água, manda eu ir ter contigo. Olha o que é viver da palavra. Vem. Isso é viver da palavra. Isso é viver da palavra. Enquanto eu estou acreditando na palavra, eu estou andando. Isso é viver da palavra. Você entende isso? Isso é alimentar-se da palavra. Isso é viver da palavra. Você acredita na palavra, você anda. Pedro vai ao mar alto e lança a rede do lado direito. Trabalhei a noite toda, não peguei nada. Bom, mas sobre a sua palavra, olha o que é viver da palavra de Deus. Nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Viver do que Deus fala. E quando você vive do que Deus fala, funciona. Isso é viver, isso é acreditar no que Deus disse.